Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Com muita alegria, estamos iniciando mais uma conversa com o Evangelho. E eu, claro, na alegria e da companhia do nosso querido irmão e amigo Marcelo Barros. Que bom, Marcelo, estarmos juntos em mais uma conversa com o Evangelho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Darlan. Alegria minha de estar aqui junto com você e a gente poder conversar sobre o Evangelho. Com certeza. E hoje, gente, com muita humildade e alegria ainda maior, né? Marcelo está aqui na minha casa, estamos partilhando aqui a vida, temos uns dias de partilha juntamente com a Caritas e aproveitamos a oportunidade, né, para também conversarmos com vocês, não dividindo ele num canto e eu no outro, mas nessa alegria de estarmos no mesmo ambiente. Neste 24º domingo comum do ano, o evangelho proposto é o do capítulo 15 de Lucas, que conta consecutivamente 3 parábolas de Jesus, né? A do pastor, que deixa as 99 ovelhas no aprisco e sai em busca daquela que se extraviou. A parábola da mulher, que tem 10 moedas e perde uma. E, finalmente, a parábola que é comumente chamada da parábola do filho pródigo. E aí, Marcelo, por favor, vamos iniciar essa conversa, você nos situando no contexto, né, dessas parábolas de Jesus. Essas parábolas que são próprias do Evangelho de Lucas, nenhum outro evangelho tem, elas nascem no contexto de uma resposta de Jesus aos religiosos da época dele. Os religiosos não compreendiam por que Jesus se misturava com gente de vida errada. Por que Jesus não convivia tanto com eles, que eram pessoas boas, e vivia o tempo todo em companhia de gente que não se recomenda. E, principalmente na sociedade de Jesus, o comer juntos é um sinal muito profundo de aliança. Quem come junto partilha da vida juntos. E Jesus comia com pecadores. Isso escandalizava muito mais os religiosos do que qualquer outra coisa que ele fez na vida. Mas aí ele explicou por que ele age assim. E para dizer por que ele age assim, ele respondeu: Deus age assim. E eu quero fazer aquilo que Deus faz. O Pai faz. E aí, como é que Deus age? Deus é como o pastor que tem 99 ovelhas, sai em busca da que se perdeu. É como a mulher que tem 10 moedas, perde uma, deixa as 9 e vai em busca da que se perdeu. É como um pai que tem 2 filhos, um se desgarrou, quando volta, ele recebe com alegria. Muito bem. Marcelo, a gente vê que de uma forma até muito comum, né? As pessoas dizem que esse evangelho fala sobre conversão. Você concorda? Não muito, porque, de fato, como é que a conversão da ovelha, uma ovelha vai se converter aqui? Uma moeda, como é que se fala de conversão de uma moeda? E mesmo o rapaz que saiu da casa do pai, ele volta porque está morrendo de fome. Não por conta de uma conversão. Ele não quer dizer, qual é o elemento que aparece nas 3 histórias? É a alegria do pastor que recebe a ovelha de volta, da mulher que reencontra a moeda e do pai que recebe o filho. Meu filho voltou, é preciso fazer festa. Então, a alegria de Deus em acolher o pecador é de graça. É antes da conversão. A conversão é muito boa, a conversão é muito importante. Mas antes de conversão, Jesus insiste que Deus fica contentíssimo em acolher todo mundo, em comer com pecador e com gente de má vida, como ele, Jesus, estava fazendo. Interessante. E aí, você falou uma coisa interessante, Marcelo, que eu atentei aqui agora, que apenas no Evangelho de Lucas tem essas 3 parábolas. Né? E diga-se de passagem, ela tem uma certa importância, né? Tem um peso, porque são parábolas conhecidas. Né? Por que essas parábolas aparecem de forma tão importante nesse Evangelho?
Porque Lucas é o evangelho que mais se preocupa com essa opção pelos pobres, que aí pobre significa o pobre economicamente, mas significa também o pecador, a pessoa marginalizada, né? Na sociedade de Lucas, o pecado não era uma categoria moral. Hoje, quando eu digo alguém pecador, logo a pessoa imagina alguém que faz coisa errada. Coisa errada. Na sociedade de Lucas, era a pessoa que não podia ir ao templo porque era considerado impuro, ou porque era doente, ou porque tocava em sangue, por exemplo, açougueiro. Uma pessoa que tivesse como profissão açougueiro, nunca estava puro. Gente, curioso. Entendeu? Então, são as pessoas marginalizadas. E Lucas é o evangelho que mais bate nisso. Maravilha. Eu não sei necessariamente como que a gente faz essa ponte, mas aí eu queria provocar, né? Se não existe, queria provocar essa ponte, porque o Papa Francisco ele tem insistido muito na alegria do Evangelho, né? As suas cartas, como a Evangelho Gaudium, tem esse título, né? A alegria do Evangelho. E ele volta muito a esse tema. Por que você acha que esse assunto é tão importante para tratar nesse tema? É porque o cristianismo tem uma história de uma religião meio triste. Quando você entra numa igreja, desde criança, eu percebo que, às vezes, os santos, as imagens, todos os santos são meio chorando, fazendo penitência, rosto assim muito contrito. Não sei se você já viu alguma imagem de santo rindo. Okay. Não é frequente, né? Não. O próprio Jesus no Evangelho, alguma vez alguém viu a imagem dele rindo? Não tem. Entretanto, o que quer dizer evangelho? Evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia. Quem recebe uma boa notícia não fica triste. Quem recebe uma boa notícia tem que se alegrar. Então, a alegria é praticamente uma base da atitude de fé. A fé está ligada à alegria. Muito bom. É muito importante a gente direcionar, né? Fundamental. Nossa capacidade de refletir e de transformar aquilo que é proposto e que é necessário. Essas parábolas, elas são como que uma leitura do Primeiro Testamento, principalmente do capítulo 31 do profeta Jeremias. E, naquela época, era a alegria do povo hebreu, do povo de Deus, que voltava do cativeiro da Babilônia. E o profeta e o evangelista, ou a comunidade de Lucas, se apoia naquelas profecias de Jeremias para dizer como Deus se alegra com a volta do povo à sua terra, para dizer Deus se alegra com o pecador que volta para a comunhão. Muito bem. E aí, como sempre, né, concluindo a nossa conversa com o Evangelho de hoje, quem acompanha um tanto a guerra midiática que existe nas redes sociais sabe que uma das mais importantes e eficientes fábricas de ódio que se opera nas redes sociais, infelizmente, são feitas por grupos religiosos, né? E, diga-se de passagem, os católicos, os pentecostais, que disseminam a imagem de um Deus, eu poderia dizer que cruel, né? Que elimina os inimigos e destrói as pessoas, os grupos que não forem de acordo com aqueles dogmas que os seus chefes, né? Os chefes religiosos, que, de uma certa forma, sequestraram Deus e se consideram donos, né? Tomaram posse de Deus. Falam muito bem o que querem, né? Falam em nome de Deus, transformam Deus no instrumento do seu ódio e espalha isso para tantas pessoas. É muito triste ver que ainda há muitos bispos, padres, pastores, outras lideranças religiosas dispostos a votar nesses políticos assassinos, né, que
apoia os interesses moralistas, né, de suas igrejas. E você percebe, Darlan, que a parábola que é chamada do filho pródigo, que é um nome inadequado, a parábola é muito mais do pai do que do filho, né? Mas ela se detém na história do filho mais velho, que era um homem bom, religioso, e que não gostou da volta do irmão, não estava de acordo, quer dizer, ele teve esta atitude que você está criticando agora. Quer dizer, ele disse, Deus é meu, a religião é minha propriedade, tem que ser como eu quero. Você não tem direito, o outro não pode participar. É uma religião de privilégios. É muito ruim. Com certeza. E muitas pessoas, muitos grupos ainda se comportam como esse filho mais velho, né? Exatamente. Infelizmente. E o mundo produz muitos tipos de ódio. E desses que são produzidos, o mais perigoso é o religioso. Infelizmente. Porque ele é meio que travestido de santidade, de pureza. E foi o que Jesus mais combateu, né? Se a gente parar para observar. E Martim Lutero, né, o reformador, ele dizia: Deus prefere a blasfêmia do ímpio, que é justo, do que o aleluia do injusto. Deus prefere a blasfêmia, quer dizer, o insulto daquele que está magoado, chateado, mas que no fundo é uma pessoa justa, Sim, do que o aleluia, o louvor de uma pessoa que diz Deus acima de tudo, mas faz o contrário faz do o que contrário. Deus manda. Verdade, verdade. Obrigado, Darlan, por essas palavras tão importantes e tomara que esse evangelho possa hoje provocar essa alegria e essa inclusão de todos e todas na mesma comunhão. Amém. Um bom domingo, uma boa semana para vocês todos que nos acompanham. Seguimos juntos caminhando. Muito obrigado, Marcelo. Um beijo no coração de todos e todas que nos acompanharam até aqui. Ateliê 15, sempre bom. Obrigado pela companhia e parceria de sempre. Beijo no coração, excelente domingo, excelente semana. E a gente segue como sempre, né? Caminhando. Tchau, tchau.